O Senhor é a proteção aos que nele confiam. Esta é a frase de hoje da meditação que está baseada no Salmo 125, nesta jornada especial de 40 dias, na busca de uma maior comunhão com Deus, na busca de um melhor conhecimento da Palavra de Deus, nós estamos juntos. E hoje, como eu já mencionei, a base é o Salmo 125. O programa Reavivados por Sua Palavra. Juntos nós vamos seguindo, estudando a Bíblia cada dia do ano, na primeira hora do dia, conversando aqui de manhã sobre a mensagem de Deus. Bem, vamos então pegar a Bíblia juntos? Salmo 125. Você já pegou a sua Bíblia? Vamos ler juntos? Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Ele não se abala, firme para sempre. Amém? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Esse texto é tremendo, Salmo 125, que é um salmo que fala de fé inabalável. Por que fé inabalável? Porque ele já começa falando que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. E depois ele diz aqui no versículo 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, que Jerusalém, além de ser edificada sobre um monte, também estava rodeada por montes. O Monte das Oliveiras, por exemplo, tinha cerca de 830 metros de altura. Então, como Jerusalém estava cercada por montanhas, assim Deus cerca o seu povo. Deus protege o seu povo. Deus guarda o seu povo. Deus ampara o seu povo. Porque Deus é apresentado como aquele que é um pai amoroso, que protege os seus filhos. Ele coloca aqui também o seguinte: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, que é o Salmo 125 e o versículo 3. Há um paralelo que eu queria citar com você aqui, com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, lá no Novo Testamento. Então, vamos abrir a Bíblia, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10. Aqui está, e o versículo 13. Aqui diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Olha que texto interessante. Deus é fiel. E por que Ele é fiel? O restante do versículo diz: porque Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá livramento, de tal maneira que possais suportar. Então, quando a gente volta para o Salmo 125, e o texto 3 diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão para a iniquidade. O que Deus está falando aqui, através do salmista, é de que Deus nos preserva do mal, é que Deus nos livra do mal. É como diz a oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus nos livra. Deus nos liberta do mal e nos livra das tentações. E quando vêm tentações, Ele não permite que essas tentações sejam maiores do que aquelas que nós podemos suportar. Isso é uma segurança para você e também para mim. É uma segurança, sabe por quê? Porque não há desculpas para a tentação. É claro que nós somos fracos. É claro que nós não temos forças.
E eu estou falando para você hoje que tem lutado com uma tentação terrível. E você sabe que é errado, mas você tem caído várias vezes. Levanta-se, cai, ora, se arrepende, cai de novo, vai para a igreja, sai, volta para a igreja e não consegue permanecer fiel. Talvez você tenha pecado secretamente. Ninguém sabe do seu pecado, somente você e Deus, que lê o seu pensamento agora. Ele te conhece, meu irmão. Mas não é para botar medo, é porque Ele te conhece, que Ele quer te ajudar. Lembra-se que nos Salmos, quase em todos os Salmos, há a palavra misericórdia. Deus é misericordioso. E se Ele é misericordioso, Ele ajuda. Então Ele tem braço forte, mas Ele tem também mão estendida. Quer ver? O livro de Isaías fala sobre isso no capítulo 59. Vamos ler juntos o que diz ali Isaías? Vá comigo ali então para o livro de Isaías, que está não muito longe do livro de Salmos. Isaías 59 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. E o verso 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não nos ouça. Não é que quando nós estamos em pecado, Deus não pode nos ajudar ou Ele não nos escuta. Mas é que nós, quando estamos em pecado, não procuramos o Senhor. E se nós não procuramos o Senhor, Ele não pode fazer nada por nós, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas a boa notícia é que se nós buscarmos a Deus, Ele nos ajudará. Seu braço é forte e não está encolhido. Seu braço é forte e está estendido para salvar, para buscar e para redimir. Por isso, o Salmo 125 afirma que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, porque Deus livra, porque Deus guarda, porque Deus transforma e porque Deus não permite que nenhuma tentação maior do que nós mesmos venha sobre a gente. E pelo contrário, lá o texto diz, lá em 1 Coríntios, que com a tentação Ele provê o livramento. Que coisa linda! Se a tentação vem, eu posso ter certeza que também está vindo junto a força de Deus para me livrar da tentação. E esse é o ponto. Muitas vezes nós nos focamos na tentação. Eu não posso, é muito forte, eu sou fraco. Por que não nos focar na libertação? A tentação está vindo, olha para Deus e diga: Senhor, Tu és forte, eu sou fraco, fortalece-me. Caia de joelhos cada manhã, coloca a tua vida sobre o altar de Deus, busca força no Senhor e você será vitorioso. Não há limites para o que uma pessoa pode fazer quando ela se entrega ao Senhor. Agora, o versículo 4 diz assim: Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Faze o bem. Há muitos textos na Bíblia que nos ordenam a fazer o bem. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, por exemplo, que foi uma história real contada como uma parábola por Jesus para ilustrar a verdade de que nós devemos ajudar as pessoas, amar as pessoas, nos colocar no lugar das pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Quando nós olhamos para Mateus 25, por exemplo, nós lemos ali a grande parábola da volta de Jesus. E ali nós vemos uma ordem também, indireta, para ajudar os necessitados. Dar roupa para quem não tem, comida para quem está faminto, visitar os doentes ou os presos. Deus nos deu esta incumbência, a ajudar, porque quando ajudamos, nós somos ajudados. E aí nos desenvolvemos espiritualmente, nossa fé cresce e nos preparamos então para o céu. Depois nós lemos aqui um outro detalhe no versículo 5, que diz assim: Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Quando a gente abre ali em Mateus 25, versos 31 e 34, falando da volta do Senhor Jesus,
ele mostra essa separação entre os benfeitores e os malfeitores e o que acontecerá com eles por ocasião da volta do Senhor Jesus. Então, Cristo nos diz assim, Mateus capítulo 25, vamos achar aqui está, 25, diz a palavra de Deus o seguinte, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Haverá um dia em que o mal vai terminar. Haverá um dia em que todos aqueles que rejeitaram o amor de Deus e praticaram a perversidade pagarão por isso. Chegará um dia em que todo justo, todo aquele que aceitou a Cristo, todo aquele que seguiu nos caminhos do Senhor, receberá a recompensa. Agora, nós não devemos tomar a decisão de seguir a Cristo baseado na recompensa. Nós devemos seguir a Cristo porque nós o amamos, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele faz por nós, por sua imensa misericórdia. Nós devemos amar a Cristo e confiar no seu nome como um crente que não se abala, porque nós temos um relacionamento de amizade com Cristo. Vamos fazer isso então a partir de hoje, ou intensificar isso a partir de hoje? Para tanto, quero orar por você. Vamos fechar os nossos olhos? Bondoso Deus, que bom estar aqui com os meus amigos para orarmos juntos. Desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, passando pelo Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, pelo Amazonas, o Acre e todos os estados do Brasil, Distrito Federal, Rondônia, passando por todos os cantos do Brasil, há pessoas sinceras. Por toda a América do Sul, por todos os países do mundo, há pessoas sinceras. E eu quero orar pelos teus filhos, para que o Senhor seja uma bênção na vida de cada um deles, para que cada um deles possa desfrutar da presença maravilhosa do Senhor. Para isso, nós nos entregamos em Tuas mãos, ó Pai. Nós entregamos nosso medo, nosso temor, nossa timidez nas Tuas mãos, para que o Senhor nos guarde. Aceita-nos como somos e lava-nos pelo Teu poder. Que como os montes protegiam Jerusalém, o Senhor possa proteger a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Querido amigo, querida amiga, que Deus te abençoe. Foi bom estar contigo. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra.